Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise de provas do Bibliofins Tube, o canal oficial do blog Bibliofins no YouTube. Aqui quem fala é o Wesley Leite. E hoje nós iremos analisar 5 questões sobre o tema estudos de usuários. Esse tema que é tão importante na biblioteconomia e que sempre cai muitas questões em provas de concurso. Na nossa análise de hoje, nós vamos analisar 5 questões, 4 de múltipla escolha e uma no estilo do CESP, de certo ou errado. São questões aí que têm um nível técnico muito bom e que nós vamos ter a possibilidade de aprender muita coisa. Como vocês podem ver aqui na tela, o layout está um pouquinho diferente das outras análises e eu fiz dessa forma porque meu notebook teve uns problemas técnicos e eu estou gravando do celular. Mas nada que impeça a análise de hoje. Para começar, vamos analisar essa questão aqui que caiu no CESP, né? No ano foi organizado pela banca CESP, caiu no ano de 2013, é a prova do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eu vou fazer dessa forma, eu vou falar primeiro todas as alternativas que estão erradas e por fim, a alternativa que está certa. Então vamos lá. Acerca dos estudos de usuários, assinale a opção correta. Letra A. Estudos de utentes e estudos de usuários têm naturezas distintas. Pessoal, essa alternativa está errada. Utente é um termo sinônimo de usuário. A alternativa só apresenta uma outra nomenclatura para estudos de usuários. Portanto, esses dois estudos são a mesma coisa, não tem natureza distinta. Vamos agora para a letra C. A abordagem sense-making, recorrentemente utilizada em estudos quantitativos, é utilizada para entender os usuários, considerando suas necessidades cognitivas, afetivas, psicológicas e fisiológicas. Pessoal, tem uma única palavrinha que torna a questão errada, essa alternativa errada, é a alternativa C. E essa palavra é estudos quantitativos. Na verdade, a abordagem sense-make é uma abordagem qualitativa. E nos textos que eu vou deixar no final da nossa análise, né, eu vou deixar todos os textos de todas as questões lá para o final da nossa análise, tem texto que fala sobre a abordagem sense-making e ela é uma abordagem qualitativa que aborda o usuário de uma forma mais ampla e considera todas essas necessidades que foram ditas aí no enunciado da alternativa C. Vamos para a alternativa D. Os usuários de uma biblioteca são aqueles indivíduos capazes de utilizar seus serviços presencialmente. Essa alternativa também está errada. O enunciado da questão está errado porque diz que os usuários da biblioteca só são os que a utilizam presencialmente. E isso não é verdade. Muitas bibliotecas oferecem serviços remotos. Aquele serviço em que o usuário utiliza mesmo que esteja geograficamente distante da biblioteca. Alguns exemplos de serviços remotos das bibliotecas são a referência virtual, a pesquisa por meio dos OPACs, que são os catálogos online, acesso a bases de dados via internet, dentre outros. Né? Então, alternativa D, errada. Alternativa E. Análise de atividades de sistemas digitais é um método para a realização de estudos qualitativos de usuários. Pessoal, essa questão também está errada, porque quando se faz análise de sistemas é de forma quantitativa. E mais na frente, outras questões, nós vamos ver que geralmente esse estudo de análise de sistemas faz parte da abordagem tradicional dos estudos de usuários. Portanto, o erro da questão é dizer que esta análise de atividades de sistemas digitais o erro da questão é dizer que isto é utilizado para a realização de estudos qualitativos. Está errado. É utilizado para estudos quantitativos.
Por fim, vamos para a alternativa B, B de bola, que é a alternativa correta. Ela diz assim: necessidades de informação, comportamento de busca, acesso e uso da informação constituem aspectos do comportamento informacional, que são úteis para a realização de estudos de usuários. Como dito, esta é a alternativa correta. Esta definição de comportamento informacional que está no enunciado desta alternativa é a definição mais moderna deste termo, né, de comportamento informacional. E essa definição ela foi proposta por Chu em 2006. Este modelo de comportamento informacional é uma junção de todos os modelos anteriores, ou seja, o Chu ele reuniu todos as abordagens anteriores e fez um modelo amplo, né, dos estudos de usuários. Ele fez a junção dos modelos de Belkin, de Odd, de Brooks, de Brenda Dervin, de Kutal e de Taylor. E todas essas abordagens que eu citei são as abordagens clássicas dos estudos de usuários. E nos artigos que eu vou deixar no final da referência bibliográfica, os autores desses artigos falam com mais detalhes sobre cada uma dessas abordagens. E essas abordagens também, elas são tanto dos estudos alternativos quanto dos estudos tradicionais, né? A abordagem tanto alternativa quanto a abordagem tradicional dos estudos de usuários. E todas as necessidades de informação, comportamento de busca e acesso e uso da informação, eles realmente são aspectos do comportamento informacional e, logicamente, o comportamento informacional é útil para a realização de estudos de usuários. Portanto, esta é a questão correta. Agora, vamos para a segunda questão. Como vocês podem ver aí na tela, ela também caiu na prova do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Então, vamos ler a questão. Assinale a opção em que são apresentados os métodos qualitativos de estudos de usuários. Letra A. Questionário estruturado, entrevistas não estruturadas e observação. Letra B. Grupo focal, questionário estruturado, Delphi. Letra C. Observação, grupo focal, entrevistas não estruturadas. Letra D. Experimento, entrevistas não estruturadas, grupo focal. E letra E. Delphi, observação e questionário estruturado. E aí, qual dessas alternativas você marcaria? Tempo esgotado, pessoal. Vamos lá. Ele está pedindo aqui no enunciado uma dessas alternativas em que todos os métodos sejam métodos qualitativos, né, de estudos de usuários. Então, vamos analisar cada alternativa, né, uma por uma. A alternativa A, ela está errada porque o questionário é um método quantitativo. Agora, os outros dois são qualitativos, né? Entrevistas não estruturadas e observação, mas o questionário torna a questão errada. A letra B também está errada, porque o questionário e a técnica de Delphi, eles são métodos qualitativos. Nessa questão, são métodos quantitativos. O questionário estruturado e Delphi são métodos quantitativos. Somente o grupo focal é um método qualitativo. A letra C é a correta, pois a observação, o grupo focal e as entrevistas não estruturadas são métodos qualitativos de estudos de usuários. Então, esta é a alternativa correta. A letra D está errada porque experimento não é nem método de estudos de usuários, né? O examinador pegou essa palavra aqui aleatoriamente e jogou aqui. E os outros métodos, que é entrevistas não estruturadas e grupo focal, são métodos qualitativos, mas experimento não é. E a letra E está errada porque repetiu novamente questionário estruturado e Delphi, que são métodos quantitativos.
A observação é um método qualitativo. Então, nesta segunda questão, a alternativa correta é a letra C. Observação, grupo focal e entrevistas não estruturadas. Vamos para a próxima. Vamos agora para a nossa terceira questão. Como vocês podem ver aí na tela, mudou agora a banca. Essa questão é da ESAF, caiu no ano de 2009 e no concurso da ANA, Agência Nacional de Águas. A questão diz assim: nos estudos de usuários são empregados vários métodos. As principais vantagens da técnica de Delfos são: letra A, contato direto com o entrevistador, dando maior confiabilidade, esclarecer dúvidas e outros detalhes coletados. Letra B, útil para o fornecimento de ideias iniciais e opiniões. Registro de acontecimentos simultaneamente com sua ocorrência. Letra C, coleta opiniões de especialistas sem que os mesmos sejam contaminados. Prevê eventos que não são processados de acordo com o modelo racional. Letra D, exige participante com mente sensível. É sofisticada, exigindo conhecimentos específicos. E a alternativa E, respondente pode conhecer o conteúdo da pesquisa e direcionar suas respostas. Os indivíduos sob observação tendem a modificar o seu comportamento. A alternativa correta é a letra C. A técnica de Delfos, ou técnica de Delphi, que foi a nomenclatura utilizada na questão anterior, é uma técnica para prever o futuro. Esta técnica é de natureza quantitativa e é uma variação do questionário. Seu objetivo principal é identificar tendências. Nesta técnica, os participantes são convidados a se expressar sobre um determinado assunto. As opiniões são anotadas, analisadas estatisticamente e as mais votadas são selecionadas e remetidas aos participantes para uma segunda rodada de escolha. Assim, é feito sucessivamente até se conseguir uma lista que represente o consenso sobre as prováveis tendências. Só para se ter uma ideia, existem relatos na literatura em que houve até 5 rodadas de questionários com a utilização da técnica Delphi. Uma das vantagens dessa técnica é expressa na alternativa C, que é justamente uma citação de um artigo do professor Murilo Cunha, que diz que uma das principais vantagens desta técnica é que ela é um enfoque sistemático que solicita opiniões de especialistas sem os mesmos sejam contaminados com os efeitos de grupos de personalidades ou de tendências em conformidade com a opinião pública. Bom, pessoal, como já dito, a referência desta e das outras questões eu vou disponibilizar no final do nosso vídeo. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para mais uma questão de múltipla escolha. Esta questão foi organizada pela FCC, caiu na prova do Ministério Público do Estado do Amapá. Ela diz assim: os estudos de usuários são de dois tipos: a abordagem tradicional, que são os estudos dirigidos ao sistema de informação, e a abordagem alternativa, que são os estudos voltados ao usuário da informação. Pessoal, o ponto principal desta questão é a dicotomia entre a abordagem tradicional e a abordagem alternativa dos estudos de usuários. Estas duas abordagens têm muitas características que diferenciam uma da outra, mas a principal é que na abordagem tradicional o enfoque dos estudos é dado ao sistema de informação, enquanto que na abordagem alternativa o foco dos estudos é no usuário da informação. Vamos ler as alternativas para ver outras características de cada abordagem. A letra A diz que os estudos baseados na abordagem tradicional empregam maior orientação qualitativa, servindo para definir como o sistema pode ser melhor projetado para atender às necessidades de informação dos usuários.
Esta alternativa está errada, porque os estudos da abordagem tradicional empregam maior orientação quantitativa. E como eu disse antes, o foco destes estudos não está no usuário. O foco desta abordagem recai no próprio sistema e na tecnologia. Letra B. Os estudos baseados na abordagem tradicional focalizam o uso de fontes, bases de dados, obras de referência, etc., servindo para definir os tipos de materiais a serem incorporados pelas unidades de informação. Esta é a alternativa correta. Nos estudos da abordagem tradicional, o usuário é visto apenas como um informante, portanto, não como objeto de estudo. Letra C. Os estudos baseados na abordagem alternativa analisam as linhas temáticas de interesse de grupos de usuários, servindo para determinar a estrutura organizacional da informação dentro de um sistema. Esta alternativa está errada, pois esta característica descrita no enunciado se refere aos estudos de usuários voltados ao conteúdo, que são da abordagem tradicional. Letra D. Os estudos baseados na abordagem alternativa examinam como o usuário é afetado por uma ou mais barreiras ao uso de um sistema de informação, servindo para medir os vários atributos ou características desse sistema. Alternativa errada. Como aqui o enunciado está dando enfoque à tecnologia e ao sistema de informação, não poderia ser um estudo da abordagem alternativa, e sim é um estudo da abordagem tradicional. E a letra E, os estudos baseados na abordagem tradicional consideram o indivíduo como sendo orientado situacionalmente, servindo para buscar compreender o processo de busca e uso da informação. Essa alternativa também está errada, porque mais uma vez inverteu o conceito das abordagens. Percebeu que quando a gente sabe a diferença entre as duas abordagens, dá para eliminar um monte de questão errada? A abordagem descrita na letra E é a abordagem alternativa. E essa abordagem tem as seguintes características: observar o ser humano como sendo construtivo e ativo, considerar o indivíduo como sendo orientado situacionalmente, essa característica que foi descrita no enunciado da letra E, focalizar os aspectos cognitivos envolvidos. Uma outra característica é analisar sistematicamente a individualidade das pessoas e empregar maior orientação qualitativa. Estas são as principais características da abordagem alternativa dos estudos de usuário. Agora, vamos para a próxima questão. Agora vamos para a nossa última questão. Diferente das outras, esta não é uma questão de múltipla escolha, essa é para julgar o item certo e errado. Foi organizada pela Banca CESP e foi o concurso da ANEEL em 2010. Então vamos julgar em certo ou errado. A questão diz assim: estudos de usuários que adotam a abordagem tradicional demonstram que as características demográficas identificam e categorizam os tipos de usuários de bibliotecas especializadas, mas não são indicadores potenciais do comportamento de busca e de uso da informação desses usuários. Pessoal, a questão está certa. Esse trecho aí que está no enunciado da questão é uma cópia literal do artigo Novos Paradigmas e Novos Usuários da Informação, que é de Ferreira. Este artigo também vai estar ao final da análise, junto com as outras obras que serviram de base para as outras questões, né? Eu vou deixar a referência bibliográfica disponibilizada aí para vocês. E essa questão, além de ser cópia literal, né, ela está certa também por causa disso, mas é o que o enunciado disse aqui mesmo, né? Os estudos de usuários da abordagem tradicional, eles eram muito limitados.
porque o foco deles recaía no sistema e na tecnologia. E quando eles chegavam a analisar o usuário, faziam isso de forma bem limitada. O usuário era só categorizado em grupos demográficos, né? Eram só questões para saber questões como idade, sexo, os gostos de literatura, enfim, eram questões bem limitadas em que nada ajudavam para conhecer o comportamento de busca, né, o uso da informação desse usuário. Eram estudos que adotavam apenas a abordagem quantitativa. Com os estudos da abordagem alternativa, é que foi possível compreender melhor estas duas variáveis, né, comportamento de busca e uso da informação. Aí os estudos da abordagem alternativa, eles já utilizam orientação qualitativa e são os estudos que examinam o usuário com maior profundidade. Portanto, essa questão está certa. Bom, pessoal, como eu havia prometido no começo do vídeo, aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei em todas as questões da análise de hoje, né? Preste atenção nesses artigos, porque foram artigos que caíram em provas e eles podem cair novamente. São artigos que explicam muita coisa, a gente tem a aprender muito com eles sobre estudos de usuários. E como dica também, eu peço que vocês olhem as referências destes artigos e procurem também os artigos nas referências, né? Pois se serviram, outros artigos que serviram de base para escrever estes também são muito enriquecedores. Como vocês podem ter percebido, eu dei uma ênfase maior nas questões desta análise de hoje sobre as abordagens, a diferença entre a abordagem tradicional e a abordagem alternativa dos estudos de usuários, e também sobre os métodos de coleta de dados, pois eu estou percebendo que vem caindo muitas questões ultimamente nas provas, mais sobre essas duas vertentes aí dos estudos de usuários. Então, peço aí bastante atenção de vocês quanto a isso. Claro que estudar os outros aspectos dos estudos de usuários é importante, mas parece ser essa a tendência, né? O pessoal sempre perguntando aí sobre os métodos de coleta de dados e a diferença entre a abordagem tradicional e a abordagem tradicional e a abordagem alternativa. Então, pessoal, essa foi a nossa análise de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aí estudando, continuem assistindo as videoaulas aí do nosso blog. A gente está fazendo um trabalho aí, tentando fazer um trabalho sério, né? Trabalho de qualidade para vocês. A gente está sempre também tentando conciliar a nossa metodologia de trabalho com as sugestões que vocês dão aí no YouTube, nas redes sociais. E está sendo bastante prazeroso compartilhar o nosso conhecimento com vocês. Peço também que vocês assistam aos nossos outros vídeos, né? Sobre outras temáticas, outras questões. E eu agradeço bastante o feedback positivo que vocês têm dado aos nossos vídeos. Semana que vem, o nosso amigo Diego Barros vai trazer aí outro tema e outras 5 questões, né? Na análise de sexta-feira que vem. E eu desejo a todos um ótimo final de semana, um começo de semana aí também muito bom, que vocês possam ter uma semana produtiva, estudar bastante e aumentar o conhecimento de vocês. Aqui quem falou com vocês foi o Wesley Leite e esta foi a análise de estudos de usuários. Tchau, pessoal. Até semana que vem.